Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, continuando com a série de vídeos sobre termodinâmica para metalurgia e materiais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre equilíbrio termodinâmico e os processos termodinâmicos. Vamos falar do equilíbrio térmico, mecânico e químico, estado de equilíbrio vezes estado estacionário, equações de estado, variáveis de estado, diferença entre microestado e macroestado, o que são os processos infinitesimais, isotérmicos, reversíveis e irreversíveis, e vamos introduzir os critérios de equilíbrio que vão ficar para o próximo vídeo. Muito bem, a primeira coisa seria dizer que um estado de equilíbrio é um estado em que você tem um equilíbrio térmico, mecânico e químico, ou seja, um sistema homogêneo, uma fase, por exemplo, temperatura é uniforme, a pressão é uniforme e a composição é uniforme. Num sistema heterogêneo, que eu tenho várias fases, o equilíbrio vai ser exatamente isso aqui, mas não só em todo o sistema, mas em cada fase. Quer dizer, além do sistema como um todo ter um equilíbrio mecânico, químico e térmico, cada fase também vai ter que obedecer a esses critérios. O que eu posso falar? As propriedades intensivas, vamos dizer, seria uma outra maneira de ver. As propriedades intensivas não dependem do tempo. E não há troca de energia e de massa nem no interior do sistema, nem do sistema com a vizinhança. Quer dizer, veja, isso é uma coisa... Está certo, mas às vezes a gente pensa no equilíbrio dinâmico também. Por exemplo, um recipiente com água dentro de uma cuba fechada. Então, a água está em equilíbrio com o seu vapor d'água, né? Esse equilíbrio é dinâmico. A água está indo para o vapor e o vapor está indo da água. Então, existe troca de massa, mas não existe um aumento de massa da água, nem um aumento de massa do vapor, porque é um equilíbrio dinâmico. Não é que não vamos tratar disso aqui. Para nós, o equilíbrio vai estar satisfatório dizer que não há troca de massa. Essa definição de que o estado de equilíbrio, as propriedades intensivas não dependem do tempo, ela é particularmente conveniente para distinguir o equilíbrio térmico do estado estacionário. Para quem está olhando de fora, no estado estacionário, por que não seria equilíbrio? Nada está mudando no estado estacionário, né? Então, se eu tenho aqui uma parede, tem a temperatura T1 desse lado da parede, T2 desse lado da parede, e eu tenho um gradiente de temperatura aqui dentro da parede, e esse estado vai persistindo, tá certo? Também dizer que, tudo bem, as propriedades intensivas aqui não dependem do tempo, mas não há troca de energia e de massa nem no interior do sistema, nem no sistema com a vizinhança, é falso. Porque para manter esse fluxo, eu tenho que ter uma entrada de calor desse lado do sistema e uma saída de calor desse lado do sistema, certo? Então, tem que haver um fluxo de calor pelo sistema para que seja mantido o estado estacionário. Então, ele não é um estado de equilíbrio. Há uma produção de entropia durante o estado estacionário que foge ao escopo aqui do nosso curso. Muito bem, então, estados de equilíbrio, equações e variáveis de estado. Bom, em primeiro lugar, um sistema, ele tem um estado de equilíbrio bem definido, mas esse mesmo sistema, se a gente pensar, por exemplo, um gás, a PVT, P1, V1, T1, ele está em equilíbrio, né? Por causa da equação dos gases, PV igual a RT, então está tudo determinado. Mas nós podemos mudar, por exemplo, o volume, a temperatura, a pressão desse gás para ele chegar num outro estado, P2, V2, T2, também obedecendo a equação de estado, e também vai ser um estado de equilíbrio. Veja, um sistema pode ser levado a atravessar vários estados de equilíbrio. Nós vamos ver, né? Então, isso é um pouco perigoso a gente raciocinar, porque, veja, a gente pode pensar que o sistema é aquele gás, naquela pressão, naquele volume, naquela temperatura, e que aquele gás em outra pressão, outra volume, outra temperatura, não é mais aquele sistema, é outro. Mas é uma liberdade que a gente toma. Nós vamos ver por quê, né? Então, o número de variáveis intensivas para descrever um estado é o número de componentes mais um. Isso é uma coisa que vem da experiência. Então, para um sistema unário, que é aquele que tem um componente, por exemplo, a água, em equilíbrio com gelo, por exemplo,
mais 1. Então, eu preciso de duas variáveis intensivas, a temperatura e a pressão ou o volume molar, tá certo? Tendo essas duas variáveis intensivas, eu preciso delas para determinar o equilíbrio do sistema. Então, a gente tem aqui a equação de estado, que nesse caso, nós estamos supondo que é 1 mol só, né, como está aqui, não vamos complicar para começar. É uma função da temperatura, volume e pressão igual a zero. O exemplo mais óbvio é a equação dos gases ideais, PV igual a RT. Agora vem um ponto que eu considero extremamente importante, não tanto que a gente vai abordar esse tanto extensivamente aqui nesse curso, mas é uma coisa que as pessoas têm que ter sempre em mente, que é a diferença entre macroestado e microestado. No nosso caso, a gente vai tratar, por exemplo, aqui um copo d'água, nós vamos falar da termodinâmica macroscópica. Ela vai ver apenas o copo d'água, a água no copo, o líquido, né? Se a gente pensar na termodinâmica estatística, ou na mecânica estatística, a gente vai tratar esse copo d'água não só como um contínuo, um líquido contínuo, mas como uma certa quantidade de moléculas de água que estão se movendo dentro desse, que formam o líquido, né? Então, o que é interessante é que para cada macroestado podem corresponder a um número muito grande de microestados, porque essas moléculas estão em movimento. Então, nesse microestado 1 aqui, as moléculas estão numa posição, microestado 2, as moléculas estão em outra posição. Mas esses dois estados correspondem, se a gente olhar para o copo, a gente não vai distinguir se está no microestado 1 ou microestado 2, eles vão corresponder ao mesmo macroestado. Então, esse tipo de raciocínio será, não sei se eu vou fazer um vídeo sobre isso, alguma coisa sobre termodinâmica estatística, que é extremamente interessante e eu acho que é o próximo passo para quem está realmente interessado em termodinâmica. Aqui a gente tem uma descrição dos processos, alguns processos, né? Processo infinitesimal é aquele em que as variáveis vão sendo modificadas, está faltando P mais dP, V mais dV, N mais dN, vão sendo modificadas de maneira infinitesimal. Veja, esse processo é um processo idealizado, a gente não pode fazer isso no laboratório, não dá. Qualquer mudança que a gente faça na temperatura não vai ser um dt, vai ser um ΔT. Mas matematicamente a gente pode fazer muita coisa matematicamente que fisicamente é muito difícil. Isso não torna a matemática menos verdadeira, né? Temos também um processo quase estático, é aquele que ocorre suficientemente devagar para que o sistema esteja sempre em equilíbrio. Quer dizer, o sistema atravessa vários estados de equilíbrio porque esse processo é conduzido de forma muito lenta. Quer dizer, tem muito a ver com o processo infinitesimal, na verdade, na minha opinião. Então, e o processo adiabático é aquele que não troca calor com a vizinhança. Bem, essa talvez seja a distinção mais importante de todas essas, que é a distinção entre processos reversíveis e irreversíveis. Veja, nós vamos voltar a esse tema de reversibilidade e reversibilidade várias vezes. Eu só talvez devesse enfatizar alguns pontos. Primeiro, a termodinâmica que a gente está estudando, ou que essa série de vídeos se trata sobre ela, é a termodinâmica dos processos, das coisas que estão em equilíbrio. Então, para nós, a gente só pode estudar um sistema que esteja em equilíbrio. Ou dizer se um sistema está em equilíbrio ou não. E se ele não estiver em equilíbrio, ele vai caminhar para o equilíbrio. Mas o formalismo termodinâmico se aplica a sistemas em equilíbrio. Tá certo? A termodinâmica que trata de situações em que há uma evolução irreversível é a termodinâmica dos processos irreversíveis, que nós não vamos tratar aqui. E é o processo, então, o processo reversível é aquele que não há mudança do universo após um ciclo. Eu fiz um ciclo, vim de 1 para 2 e voltei para 1. Não aconteceu nada. Para o universo é como se não tivesse passado nada. Tá certo?
E irreversível, que é a mudança do universo após o ciclo. Então, depois que eu vim de 1 para 2 e para 1, a entropia do universo aumentou, como nós vamos ver. Já vimos a questão da segunda lei. Então, a entropia do universo aumenta depois de um processo irreversível. Então, essa é a distinção, uma distinção muito importante. Na prática, todos os processos são irreversíveis. Na natureza, nós não encontramos processos reversíveis. Mas, como eu disse, a termodinâmica ela tem muito de uma base matemática e a gente precisa dos processos reversíveis para fazer determinados cálculos, por exemplo, calcular a termodinâmica, a entropia. Só podemos calcular a entropia para processos reversíveis. E, finalmente, nós vamos falar de critérios de equilíbrio. Nós vamos usar as funções de potenciais termodinâmicos, só vamos definir isso na parte 2. Vamos apenas mostrar aqui um estado inicial, um estado final, e vamos saber, é possível essa evolução de 1 para 2? O que vai acontecer? Se ele não tiver em equilíbrio, ele vai evoluir de 1 para 2. Se ele tiver em equilíbrio, ele vai permanecer em 1. Tá certo? Então, a variação dos chamados potenciais termodinâmicos vai ser o nosso critério de equilíbrio que nós vamos apresentar na parte 2 desse vídeo.